Bom dia, povo de Deus. Hoje é sábado, 20 de setembro. Eu sou a pastora Mônica Laandre e trago uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã. Mas antes eu te convido a curtir, se inscrever e tocar no sininho que está aqui ao lado. Assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem relevância e ele vai indicar para mais pessoas. E eu te agradeço pela ajuda que você está dando ao nosso canal e que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. A palavra no qual nós vamos meditar nesta manhã se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Quando lemos esse relato bíblico, nós encontramos aqui uma singela história de uma mulher chamada Ana. Essa mulher nos ensina que não há nada impossível quando nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas limitações diante do Senhor. Então, Ana, ela foi uma mulher que deixou como exemplo uma história de persistência na oração. Ela persistiu, ela não desistiu e por ela não desistir, confiar no Senhor, ela conseguiu obter aquilo no qual ela pedia para Deus. Então nós vamos ver que quando nós lemos a história de Ana pela primeira vez, nós somos informados de que Ana não podia gerar filhos. Ana, ela era estéril. E essa situação na sociedade judaica daquela época era muito mal vista, né? Inclusive, há relatos que a lei judaica daquele tempo dizia que se um homem casasse com uma mulher e ela fosse estéril, ela não pudesse dar filhos para esse homem, esse casamento poderia ser anulado e ele poderia devolver ela para a família dela, ou seja, mais ou menos como um objeto, né? Não era levado em consideração o sentimento, a questão emocional daquela mulher naquela época, e não que fosse aprovado por Deus, viu, gente? Isso porque tem muita gente que usa esses relatos bíblicos para querer atacar, falar de Deus, para falar da nossa fé. Não, Deus não tinha nada a ver com isso, era coisa criada pelo homem. Ana era casada com um homem chamado Eucana, mas apesar de Ana ser estéril, a Bíblia diz que Eucana amava Ana e por isso ele não a devolveu para a sua família, mas ele tinha necessidade de gerar, de ter filhos, de perpetuar a sua geração. Então, ele casa-se com Penina, que é a sua segunda esposa. Penina percebe desde o início que ela não era amada por Eucana, assim como Ana era. E ela, para provocar Ana, ela humilhava Ana constantemente, dia após dia, passando na cara dela: eu posso ter filhos e tu não pode. E isso foi gerando feridas na alma de Ana, tristeza, gerando sentimentos de incapacidade, né, de incompetência. E Ana tomou a decisão de levar essa dor para Deus, sabendo e crendo que Deus era o Deus que tudo pode. Então nós vamos ver aqui no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, que Ana, ela ora a Deus de forma ardentemente, botando para fora toda a amargura da sua alma. Ela chora angustiada, ela mostra, ela abre o seu coração, a sua alma, ela é sincera na sua oração ao Senhor. A Bíblia diz que por conta da sinceridade de Ana, e ela expôs de fato tudo aquilo que ela sentia naquele momento, e Deus olhando e vendo a sinceridade dela, ela faz um voto ao Senhor e Deus honra esse voto. Vamos ver o que diz aqui na palavra do Senhor. Então, aqui no versículo 10, no capítulo 1, no livro de 1 Samuel, vai dizer assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo:
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Observe que ela especificou, ela queria um filho homem, varão. Então, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora nós vamos pular para o versículo 19, que diz assim: E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aí no versículo 20 diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, que é o profeta Samuel, né? Porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Então nós vamos ver aqui Deus respondendo a oração de Ana, porque a oração de Ana não foi uma oração superficial, mas foi cheia de veemência, com temor, e vinha do seu coração, vinha da angústia da sua alma. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos sinceros, que nós venhamos nos derramar verdadeiramente diante dele, porque Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. É o Deus que pode todas as coisas por mim e por você. O que observamos também aqui na oração de Ana é que a oração dela foi feita com muita humildade, pois nós vamos ver que por 3 vezes ela se referiu a si mesma como serva, tendo temor de Deus, porque a palavra serva significa submissão. A sua oração também foi altruísta, visto que ela prometeu a Deus que, se o Senhor lhe permitisse gerar um filho, ela o consagraria a ele. Ana orou com a motivação correta. Será que a sua oração tem sido através das motivações corretas? Tem sido para glorificar e exaltar o nome do Senhor, ou elas têm sido levadas a Deus com o propósito de elevar o seu ego, com o propósito de te engrandecer? Tudo que nós pedimos ao Senhor, o propósito final tem que ser com o objetivo de engrandecer o nome dele. Então Deus respondeu a oração de Ana, e quando seu filho Samuel completou aproximadamente 3 anos de idade, entregou a criança para ficar aos cuidados do sacerdote, ali diante do tabernáculo, certo? Continuando, no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, nós vamos aprender outra lição com Ana. Após ela entregar a criança para o sacerdote Eli, ela oferece hinos de louvor ao Senhor, engrandecendo o nome dele, porque ela reconhecia que, se não fosse ele, ela jamais teria alcançado aquela bênção. E percebemos que ela aprendeu que a verdadeira fonte de sua alegria não era a resposta ao seu clamor, no qual Deus tinha respondido, mas o Deus que responde. Ana não se esqueceu de agradecer ao único que, de maneira misericordiosa, respondeu ao seu apelo, à sua dor, à sua oração. O louvor de Ana é uma grande revelação a respeito da pessoa de Deus e da sua salvação. Da sua santidade, da sua força, da sua sabedoria, do seu poder, do seu cuidado e do seu juízo. Ana é um dos melhores exemplos que encontramos no Antigo Testamento de uma pessoa totalmente dedicada à oração persistente. Sua história revela que, diante de nossas maiores necessidades, podemos lançar nossa amargura e as nossas angústias aos pés do Altíssimo, aos pés daquele que tudo pode. Podemos manter-nos submissos e altruístas. Também aprendemos com Ana que nossa maior alegria não está em nossos pedidos atendidos, mas sim no Senhor. Oh, glória a Deus, que a sua verdadeira alegria possa vir do Senhor, sabendo sim que Ele pode responder tudo aquilo que você colocar diante dele, quando é segundo o coração dele, porque tem orações que Deus não responde.
porque são orações egoístas, egocêntricas, são orações para elevar o ego. Deus, ele não responde orações desse tipo, mas ele responde orações que estão dentro do propósito dele. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus deseja que o melhor dessa terra seja para mim e para você. A palavra do Senhor vai dizer que os planos de Deus, os propósitos de Deus, os sonhos de Deus para mim e para você são muito mais altos do que aquilo que nós possamos imaginar. Então, se lance nas mãos do Senhor. E eu não sei o que está sendo muito difícil para você hoje, nesta manhã, mas eu sei de uma coisa, que existe um Deus que responde. Existe um Deus que para ele nada é impossível. Até ressuscitar dos mortos, ele ressuscita quando ele quer. Então jogue as suas preocupações, as suas dificuldades diante do Senhor e seja persistente na oração. Essa é a palavra que eu deixo para a tua vida nesta manhã de sábado e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.